Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou gravando novamente aqui essa aula. Vou fazer isso de uma forma resumida, mas eu vou passar por todos os pontos que a gente viu nessa aula, nessa primeira aula introdutória, porque o áudio não saiu. Então, esse vídeo substitui o vídeo anterior, que tinha sido gravado sem o áudio. E fiquem tranquilos, que eu vou passar todo o conteúdo, tudo que vocês devem fazer, quem vai assistir essa aula offline, para validar a presença. Hoje é dia 8/3/2025, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. E vamos aqui fazer novamente a aula. Para quem não assistiu, para quem já assistiu vai ser um resumo, para quem não assistiu vai ser a nossa primeira aula do curso de Python e SQL para dados. Então vamos lá. O nosso ambiente de trabalho vai ser totalmente em nuvem. A gente não vai precisar instalar nada no computador para assistir esse curso. No entanto, é extremamente importante que a gente consiga utilizar aí algumas questões para aumentar a nossa produtividade. E aí eu sugiro fortemente que vocês utilizem um segundo monitor junto com o computador. Primeiro, não assistam essa aula ou essas aulas a partir de celulares, porque são dispositivos com uma tela muito pequena, fica difícil para você enxergar o que está sendo feito. Então, dê prioridade para um computador, pode ser um notebook, um PC, e, se possível, coloquem uma segunda tela. Pode ser até uma televisão, um tablet. E por que que eu falo isso? Porque assim vocês podem assistir a aula do que eu estou fazendo, principalmente na hora que eu for compartilhar a tela, vocês enxergam o que eu estou fazendo e conseguem fazer numa segunda tela no computador de vocês. E isso é importante, seja para quem está assistindo ao vivo, ou seja, principalmente para quem vai assistir gravado, poder assistir a aula e praticar ao mesmo tempo, ok? O nosso ambiente de trabalho vai ser totalmente online, como eu já comentei. Então, eu vou colocar aqui os principais recursos que a gente vai utilizar. Então, vou compartilhar minha tela. E aqui a gente tem uma página do Google. Nessa página do Google, o que que nós temos aqui? A gente vai ver primeiro nossa sala virtual. Eu ia fazer esse curso pelo Teams. O Teams está com uma série de restrições, está muito difícil trabalhar com Teams. Então, eu estou pagando uma conta aqui do Google Workspace, vou usar os recursos profissionais que a gente pode usar e vai ficar a produtividade bem melhor do que seria que se eu tivesse com Teams, pelo menos na minha opinião. Bom, então no e-mail que vocês receberam, vocês têm um convite para o Google Classroom, ou Google Salas de Aula. Lá vai ser o local para vocês gerenciarem tudo que a gente está fazendo aqui em termos de código, em termos de curso, porque é importante que a gente tenha um local como referência. Então, quando a gente está com a nossa conta logada no Google, a gente vem aqui na opção desses mais aplicativos e pode vir aqui em Google Sala de Aula, o Google Classroom. E aqui eu criei para vocês uma sala especialmente com as pessoas desse curso. Por enquanto, das 50 pessoas, 50 e poucas pessoas, 13 só aceitaram meu convite. Então, primeiro passo, peguem aquele e-mail que vocês usaram para inscrição e procurem um e-mail de convite para o Classroom, porque todos os alunos que receberam o e-mail e ainda não aceitaram o convite, eles estão aqui como convidados, mas não são estudantes ainda da turma. Então, tem 13 só que aceitaram. Falta mais uma galera. Então, entrem no Google Salas de Aula, isso está no link do e-mail que vocês usaram para inscrição. E aí vocês vão ter acesso a essa área. Nessa área, quando vocês entram, vocês vão ter aqui um mural. E esse mural, ele vai ter ali as informações mais recentes. Vocês podem ir direto para a aba seguinte ali, ó, de atividades. E aqui em atividades, vocês vão ter a semana 01, que vai ter o projeto, que eu vou falar o que vocês precisam fazer dessa primeira semana, no final da aula. O link para as aulas ao vivo. Então, sempre é só clicar aqui que vocês já caem direto na aula ao vivo. Essa aula dia 8 é a primeira. Como são sábados alternados, a nossa próxima aula vai ser no sábado também,
só que dia 22 de março, das 13h30, 1h30 da tarde, até às 5h. E é só clicar ali que vocês vão cair na chamada, certo? Muito bem. Então, feita essa explicação, né? Aqui a gente também tem o link das aulas gravadas. Inclusive, esse link está sem som. Eu vou removê-lo daqui, eu vou excluir. E ao final dessa gravação vai ficar o nosso link aqui, bonitinho. Tem um tempo até ser renderizado. Depois o link vai estar aqui bonitinho para vocês assistirem. Os alunos que assistirem a aula gravada deverão entregar o projeto até dia 21 dessa primeira semana, até dia 21 de março, até as 23h59, para ficar com a presença, senão vão ficar com falta. Lembrando que vocês precisam ter pelo menos 75% de frequência, ou seja, pelo menos 8 aulas assistidas ou 8 projetos entregues que validem essa presença. Isso para poder ficar com o certificado. Façam isso, pessoal, porque tem muita gente que ficou de fora. Vocês são privilegiados que conseguiram inscrição para esse curso, então não perca essa oportunidade. Porque esse é um curso que vocês sabem que é caro por aí, a FATEC está investindo em vocês, e é algo que vai trazer, e pode trazer, eu tenho certeza que vai trazer um diferencial muito grande na carreira de vocês. Beleza? Então vamos lá. Além desse espaço online do grupo, do Google, que é a nossa sala de aula, que não precisa instalar nada, é só logar essa conta do e-mail, a gente vai precisar de uma conta do Gmail. Se vocês não usam o Gmail, crie uma conta no Gmail, ou se o Gmail de vocês está com mais 75% também de lotação, crie uma segunda conta de graça, porque o nosso ambiente onde a gente vai fazer tanto a programação Python como a programação SQL, não vai precisar instalar nada nem computador. É um ambiente do Google, o Google Colab. É um espaço que o Google cede para a gente no data center deles. Então, o Google vai emprestar uma máquina com processador, com memória RAM, com disco e já com Python instalado para a gente fazer os nossos trabalhos. E aí a gente não precisa salvar nem o arquivo no nosso computador, porque ele fica salvo direto nessa conta do Google Drive, nessa conta do Gmail, no Google Drive referente a essa conta. Então, você pode acessar isso a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer dispositivo, esses códigos que a gente vai produzir aqui. Então, vamos conhecer o ambiente do Google Colab, antes da gente começar a nossa aula aqui. A gente vem no Google, digita Colab, pode vir nessa primeira opção, e aí vai cair numa página como essa. É importante que nesse momento que você cai nessa página aqui, você já tenha sido logado aqui no seu perfil com a sua conta do Gmail. Aí você pode pedir um novo notebook. Notebook é o espaço onde a gente vai digitar os nossos códigos, scripts, construir os programas em Python, e vai abrir uma tela como essa. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui, para melhorar a visualização para vocês de alguns elementos que eu vou percorrer aqui. Então, vamos lá. Primeiro elemento que a gente vai percorrer aqui. A gente vai cair numa tela como essa, e eu vou colocar aqui algo que esteja bem próximo já do que vocês vão encontrar, que é um tema assim, ó, vocês vão encontrar um tema claro, né? Acho que não é nem adaptativo, deve estar o claro mesmo, que é o light. Então, quando vocês caem pela primeira vez, vocês vão cair numa página como essa. Daqui a pouco eu mostro como pode ficar escuro. Pelo fato de você estar logado, já com a sua conta, né, no canto superior direito, está logadinho, bonitinho, você não precisa salvar nada. Aqui, essa área onde está escrito Untitled alguma coisa, a gente pode mudar o nome ali. Então, vou clicar 2 vezes, vou deletar, e vou escrever aqui, apostila do curso de Python e SQL para dados. Isso aqui já está disponível, tá? Como eu estou regravando, eu só estou escrevendo um nome genérico, mas está disponível aqui já na semana 01 como apostila. E ali está como professor curso Python. Então, tudo que eu trabalhei com a galera ao vivo foi isso aqui. E eu vou trabalhar tudo isso aqui, construir isso aqui de novo com vocês, para vocês poderem chegar no mesmo ponto que eles para a próxima aula. Então já está ali bonitinho, tá?
É isso que eu vou fazer do zero, vou mostrar aqui a gravação, passo a passo. Nessa área aqui, agora que a gente já tem o nome bonitinho, eu gosto de deixar isso escuro, para diminuir o consumo de energia, não forçar tanto a vista. Então eu venho aqui em ambiente não, em ferramentas, perdão, configurações, e aqui na aba de site, o tema onde está light, eu vou mudar para dark e salvo. E aí ele fica escuro assim. Além disso, eu gosto de deixar esses números aqui dentro da área de código. Então eu venho aqui em ferramentas, configurações, só que agora eu venho na aba de editor, que está abaixo de site. E aí eu desço mais um pouquinho a barra do editor e habilito essa opção, mostrar números de linha. Dou salvar, e aí cada vez que eu apertar Enter dentro da área de código, ele vai informando o número da linha para a gente saber o que a gente está fazendo, fica mais fácil para a gente depurar, debugar um código, por exemplo. Então, habilitem isso. Além disso, esse formato de notebook permite que a gente crie texto e código. Código é onde a gente vai escrever a linguagem que o interpretador do Python vai passar para o computador fazer algo para a gente. Mas a gente pode pôr texto, que é um lugar que fica fácil para organizar. Então, vou colocar aqui, ó, mais texto. Ele veio para baixo. Nesse cantinho, que tem algumas opções ali, eu posso excluir, depois eu posso criar de novo, e eu posso mudar de posição. Eu vou mover essa célula para cima, essa célula de texto. Então, as células podem ser de texto ou de código. Eu posso criar acima, posso criar abaixo, posso passar o cursor do mouse acima ou abaixo da célula, e ele dá a opção já de criar um atalho de código de texto, bonitinho. Então, esse texto, a gente pode colocar itens que vão aparecer nessa seção. No canto superior esquerdo, tem as seções ali, ó, o índice. Por enquanto, o índice está vazio. Eu vou fechar e eu vou colocar um hashtag, eu ativo o índice. Hashtag, e aí eu vou colocar aula 01. E o que nós temos na aula 01? O dia 8 do 3, 8 do 3, uma mensagem no Google Meet ali, de 2025, que é o Dia Internacional da Mulher. Legal, bacana. Ele está gravando aqui, a outra aba, bonitinho. Tá bom. Ver se vai ficar tudo certinho, né? E aí, olha só, como eu pus esse hashtag, eu posso recolher, posso criar aqui. Quando eu clico no índice, lá no canto superior esquerdo, onde eu estou com o mouse agora, fica um índice navegável. À medida que o código vai crescendo, que a gente fica com um livro, um caderno, um notebook grande, isso vai ajudar muito a gente localizar o que já foi feito. E agora, dentro da aula de hoje, eu vou criar um outro para a aula da semana que vem. Então, aqui embaixo, passo o cursor do mouse no código, crio em mais texto, e aí eu vou pôr hashtag aula 02. Quando que vai ser a aula 02? Dia 21, dia 21 não, dia 22, dia 21 é o dia da entrega do exercício, né? Dia 21, dia 22, perdão, do 3 de 2025. Dia 15, semana que vem, não tem aula desse curso, vai ter um outro curso. E dia 22 tem a segunda aula desse curso. Então, eu já tenho aqui dois índices, né? Se eu voltar aqui, ó, fechar e voltar, tem dois índices. Aula 1, aula 2. Aula 1, eu caio aqui. Aula 2 vai ter código também. Só que dentro da aula 1, a gente vai ver vários tópicos hoje. Então, eu vou pôr vários deles. E eu posso pôr um subtópico que vai ficar dentro da aula 1. Para isso, é só colocar dois hashtags. Abre o bloco de texto, e aí eu vou pôr tópico 1. O que são? O que eu trabalho no tópico 1? Né? Quais são as informações? Variáveis e... Opa, deu uma bagunçada aqui no coleto. Variáveis e tipos de dados. Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar. E olha, ele ficou navegável aqui, ó. Bonitinho. Tudo isso é texto, tá? Então, eu vou tirar isso da minha área aqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom.
Belezinha. Aí eu vou criar, logo abaixo, um outro tópico que a gente vai trabalhar hoje. Então, 2 hashtags, porque ele faz parte da aula 1. Item 2. E o que que nós vamos ver no item 2? Como fazer as contas no ambiente Python. Então, são os operadores matemáticos. Como que a gente faz operações matemáticas usando a linguagem Python. Ok, bacana. Daí vai ter código aqui. Depois vai ter o bloco 3. Então, 2 hashtags. 3, tracinho. E aí, o que que a gente vai colocar? A gente vai colocar as entradas de dados por usuário, pelo usuário. Entrada de dados pelo usuário. Isso é feito via função input. Uma função nativa que a gente vai aprender na aula de hoje. Eu acho que eu esqueci no segundo bloco de colocar o tracinho. Então é só clicar 2 vezes, no bloco, coloca o tracinho e volta aqui. Ele é editável a qualquer momento. Aí vai ter código, blá blá blá. Depois a gente vai para o bloco 4 de hoje. 2 hashtags, 4. E aí o que que vai ter no bloco 4? O que que veremos? No bloco 4 nós veremos os prints formatados. Prints formatados. Depois o código aqui, mais texto. E o 5 é o último assunto da aula de hoje. 5, hashtags primeiro. 5, nós veremos estruturas condicionais. Estruturas condicionais. O que que nós vamos ver aqui? Os famosos if, elif e else. Estruturas de condicionais para controlar fluxo. Então, e aqui nós vamos ter o trabalho da aula de hoje. Então, agora eu vou construir com vocês tudo que eu construí na aula com o pessoal ao vivo. Beleza? Vou usar os mesmos valores, mesma sequência. Então vamos lá. Dentro de uma área de código, quando eu não quero que o interpretador analise aquilo como código, seja um comentário, eu tenho 2 formas de fazer comentário. Uma delas é para comentário curto. Então, dentro da área de código, se eu não quero executar aquilo como código, eu ponho um hashtag, ele vai ficar verdinho, e esse comentário de uma linha até uma linha, eu coloco aqui depois do hashtag. Como, por exemplo, dados de texto, que são as famosas strings. STR é a abreviação de strings. Então, em Python, um dado do tipo string é um texto, uma corda de caracteres. Depois, a gente vai ver dados do tipo numérico, mas número inteiros. Eu vou colocar, opa, não era texto, era código. Hashtag dados do tipo numérico inteiro, número inteiro, que é o famoso int. Depois veremos dados do tipo numérico com casas decimais. Hashtag dados do tipo numérico com casas decimais. É o famoso float. Esses são os primeiros tipos de dados. E esses tipos de dados, eles ficam guardados em algum lugar. Esse lugar em Python são as variáveis. E como que eu crio uma variável? Eu dou um nome, ponho o sinal de igual e ponho o tipo de dado. Então, dados do tipo texto devem ser gerados sempre entre aspas, que é a forma que a linguagem Python vai entender que aquele dado é um dado do tipo texto. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada nome, underline, do, underline, cliente.
Esse é o rótulo. Então, a variável tem esse rótulo. Eu vou usar esse rótulo para chamar o dado dela. Um sinal de igual, que é um operador de atribuição, então a gente não lê isso em igual como em Python, né? Em Python a gente não lê o sinal de igual sozinho como igual. A gente lê como recebe. Um sinal de igual quer dizer recebe. Então, nome do cliente, recebe, e aí eu vou pôr um texto. Como eu falei para vocês, textos em Python são entre aspas. Então, eu ponho aspas duplas e ponho o texto aqui dentro, ou aspas simples e ponho o texto aqui dentro. Tanto faz ser aspas duplas ou aspas simples. Nesse caso, eu vou usar aspas simples. E vou pôr o nome mais bonito do mundo. Pronto, olha que nome legal. Aí, quando eu rodo esse código, eu posso rodar isso de duas formas. Eu posso executar esse código de duas formas diferentes. A primeira delas, apertando o botão play, ou então o atalho para isso, que é a tecla Ctrl mais a tecla Enter. Então, Ctrl Enter é igual a apertar o play. Aí ele vai ligar a máquina, ele vai conectar. É o momento que o Google vai colocar um computador à nossa disposição. E se não tiver nenhum erro, ele aparece esse verdinho aqui. Então, isso significa que ele guardou o nome Douglas, o texto Douglas, dentro de um objeto, uma gaveta, uma caixinha, que eu chamo de nome do cliente. E se eu quiser saber o que tem aqui dentro, se eu quiser exibir, como que eu exibo? Através de uma função do Python chamada print. E como que eu uso, como que eu chamo essa função? Escrevendo print, abre parênteses, e aí eu coloco o nome da gaveta, a etiqueta da gaveta. Como que é a etiqueta da gaveta? Nome, underline, do cliente. Detalhe que eu preciso escrever exatamente do mesmo jeito que a variável foi escrita. Não posso pôr nome diferente, nem maiúsculo e minúsculo. Se eu mudar um maiúsculo ou minúsculo, ele já vai dar diferença. Então, print, nome, underline, do, underline, cliente. E aí agora eu vou Ctrl Enter ou Play, e o print faz o quê? Exibe. Então ele diz que em nome do cliente, que é uma gavetinha, tem guardado um texto que está trazendo o nome Douglas. Mas como que eu sei que é texto? Porque eu pus entre aspas. Mas e se eu quiser confirmar, se eu quiser saber e ter certeza que ele está guardado como texto? Eu posso usar uma função chamada type, TYPE. Abre parênteses e dentro eu ponho nome, underline, do, underline, cliente. Vocês podem perguntar, por que você está usando underline e não espaço? Porque para construir uma variável eu não posso ter espaço nem caractere especial. Senão vai dar erro. Então, construa uma variável sem os acentos, sem tio, sem cedilha e sem espaços. Para emular ou simular o efeito de um espaço, eu uso o underline, por exemplo. Aí eu rodo, type cliente, ele aparece str. O que é o str? É string. Então, todo dado do tipo texto, Python vai classificar como string. Legal. E agora? Agora eu vou construir um número inteiro. Eu vou criar uma outra variável, outro objeto, que vai receber o número inteiro. Então, vou dar um nome para ele, vou dar o nome de idade. E aqui eu vou colocar a minha idade, em anos, 48. Quando eu rodo, ele não deu nenhum erro. 48 é o número que está guardado dentro de idade. Se eu fizer print, entre aspas, idade, e rodar de novo, eu tenho 48. E se eu fizer um type, entre parênteses, idade, que é o nome da variável, ele vai trazer para mim a palavra int, ou seja, ele guardou 48 como inteiro. Agora precisa tomar cuidado com uma coisa muito séria. Imagine que eu tenha me esquecido, me distraído e colocado esse 48 entre aspas. Olha só, eu rodei. Ele guardou o número 48, mas não como número, como texto. Tá como string, a hora que eu dei o type aqui. E isso não é uma boa prática. Então, se a gente for fazer conta com esse número, a gente não vai conseguir, vai dar problema. Ele precisa estar sem as aspas, e daí ele é um tipo inteiro. Então, em Python, a gente só consegue fazer cálculo, contas, matemáticas, se o dado for numérico.
Um tipo de dado numérico é esse, o número inteiro, sem casas decimais. E o outro é o próximo, que a gente vai ver agora, que é o tipo float, com casas decimais. Então, vou criar uma outra variável que vai estar preparada para receber dados com casas decimais. Eu vou chamar essa variável de altura. E aí eu vou colocar como valor dentro dela a altura em metros. Então, vou pôr 1,85, que é a minha altura em metros. E esse ponto é o separador de decimal. Então, a gente não pode colocar 1,85, porque ele não vai entender isso como 1,85 m. A gente tem que colocar ponto. Então, por exemplo, 36,8 é 36,8. Em Python, separador de decimal é sempre ponto. Aí eu vou lá e faço o print altura e vou fazer também o print type. Print não, type, deixa eu direto, né? O type altura, para trazer o tipo. Então, olha só, ele exibiu o número e traz um float. Float é um outro tipo numérico. Então, não se esqueçam, sempre que eu quiser fazer alguma conta com número em Python, esses números precisam estar ou como int ou como float. Se tiver como string, ele não faz conta. Beleza, pessoal? Beleza. Então, agora vamos ver assim uma evolução aqui, né? Vamos supor que a gente queira fazer a mudança do tipo de valor, convertendo um tipo de dado em outro tipo de dado. Aqui, ó, convertendo um tipo de dado em outro tipo. Esse processo na programação ele é chamado de cast. Estou mudando o tipo original de um dado para outro tipo. Então vamos supor que eu criei uma variável chamada peso. Peso recebe, e aqui eu vou colocar meu peso em quilos, 86. Mas vamos supor que eu coloquei entre aspas. Agora, nesse momento da aula, vocês já sabem que se eu coloquei o número, mas coloquei entre aspas, ele não vai ficar como numérico, ele vai ficar como string, não é verdade? Então, eu vou fazer aqui, ó, um type, o print, né, para a gente exibir, print, peso, e um type, também peso. Vou rodar o código, e ó, tá como string. Então, eu quero mudar isso de string para número. Por exemplo, número inteiro, porque esse aqui não tem casos decimais. Então, eu vou escrever o mesmo nome de variável, peso, recebe. Então, quando eu dou o mesmo nome, ele vai anular o que estava lá e vai fazer o que está aqui agora. E aí eu ponho um int, que é tipo inteiro, do próprio peso. Ou seja, eu estou forçando o peso virar inteiro. Int, antigamente peso estava como string, até a linha 4. Aqui eu pus ele dentro do int, ele vai ficar tipo inteiro. Se eu der um type peso agora, o que vai acontecer? Ele virou inteiro. Então, muitas vezes a gente vai cair numa situação, quando a gente está montando um programa, um sistema, que o dado está de um tipo que não serve para a gente. Então, a gente faz esse cast. É só pôr o tipo que a gente quer. Se a gente quer transformar em int, a gente põe int e o nome da variável. Se a gente quer transformar em float, float e o nome da variável. Se a gente quer fazer virar string, str e o nome da variável. E aí ele vai tirar o formato anterior e vai pôr nesse formato desejado. Esse processo de transformar ou converter um tipo anterior num novo tipo de dado, em programação é chamado de cast. Então, quando eu falar, vamos fazer o cast da variável, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou convidando vocês a mudar o tipo do dado, ou o formato do dado, para que a gente consiga seguir o nosso programa e atingir o objetivo que a gente precisa. Beleza? Tudo tranquilo por enquanto? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, diminuir a velocidade, ou se eu estiver falando muito devagar, vocês podem aumentar o ritmo também. O bom da gravação é isso, que vocês têm controle sobre o que vai ser executado. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco. Agora a gente vai para o bloco 2, que são os operadores matemáticos, que é o jeito que a gente faz conta
usando Python. Ou seja, quais são os sinais de mais, menos, vezes, dividir, potência, como a gente faz conta e que sinais que a gente usa em Python. Então, eu vou fazer um bloquinho para cada tipo de conta. O primeiro deles que eu vou fazer é a operação mais básica de todas, que é a operação de soma. Então, soma é um sinalzinho de mais. Esse é o operador para soma em Python, sinal de mais. E aí eu vou criar uma variável para receber essa soma. Vou chamar de soma. Soma é uma variável que recebe o número 3 mais o número 2. Vamos rodar? Ctrl Enter ou aperto Play. Ele deu verdinho. Por que ele deu verdinho? Porque rodou, ele aceitou, não deu erro. Só que ele não exibiu. Por que ele não exibiu? Porque o resultado da soma 3 mais 2 está guardado dentro de uma variável que se chama soma. Então, eu tenho que pedir para exibir o que tem dentro de soma. Que eu sei que é o resultado de 3 mais 2, que é 5. Mas eu quero ver. Então, na linha de baixo, eu faço print, entre parênteses, o nome da variável, que é soma. E aí, o que vai acontecer? Está ali o número 5 exibido bonitinho. Então, vamos fazer a subtração. Hashtag subtração. Qual é o operador ou qual é o sinal que a gente usa para fazer subtração em Python? Sinal de menos. Assim, o hífen. Então, vou criar uma variável chamada sub, de subtração, recebe o número 3 menos o número 2. E já que eu quero ver o resultado, eu já vou mandar logo um print. Print, e aí o que eu ponho? Sub. Belezinha. Alô, alô, alô. Tá o áudio, beleza. Belezinha. Tá ali, ó. 3 menos 2, 1. Então, agora vamos fazer a famosa conta de vezes, que é a multiplicação. Multiplicação. Como que a gente multiplica em Python? O sinal da multiplicação é essa estrelinha, chamada de asterisco. Cuidado, hein? É asterisco e não asterístico. E aí eu vou criar, então, uma variável que eu vou chamar de de multiplicação, recebe o número 3, asterisco 2. A gente sabe que tem que dar 6, mas vamos ver se dá 6 mesmo? Print multi. Ali, deu 6. Agora, para explicar a divisão, eu vou pegar aqui um bloquinho de anotações. Eu gosto de usar uma lousa. Vocês vão sofrer um pouquinho com a minha letra feia. Deixa eu achar aqui minha canetinha. Já achei. E agora eu vou compartilhar uma lousinha com vocês. Vou tirar um pouquinho ali a tela. Vou mudar essa tela agora para a minha lousa. Tá aqui minha lousinha, bonitinha na tela. Então, a divisão que a gente aprende na escola é assim, né, pessoal? Vamos lá. Eu tenho o número 3 dividido pelo número 2. Como que eu faço isso? O número 2 que está dentro aqui, cabe quantas vezes dentro do número 3? Ou seja, dentro do número 3 cabem quantos 2? 1. Então, esse 1 na divisão, ele já tem nome. Ele já se chama parte inteira da divisão. Então, esse é um pedacinho da conta. Ele não é o resultado, mas já é um pedacinho da conta. Ele se chama parte inteira da divisão. Em Python, a gente vai ter um operador para achar esse número. Aí a gente continua a conta. 2 vezes 1, 2. Para 3, falta 1. Então, esse outro 1, que é quanto falta para chegar no 3, ele também tem seu nome. Como que ele se chama? Resto da divisão. E agora? 2 não cabe dentro de 1, então a gente põe uma vírgula e um 0 aqui, do lado do 1. Agora, dentro do 10, cabe quantos 2? 5.
5 vezes 2, 10. Para 10 não resta nada, acabou a conta. Então, isso aqui é o resultado final da divisão. Resultado da divisão. Beleza. Então, são 3 operadores diferentes para a mesma situação, que é a situação da divisão. Então, vamos lá ver cada um deles aqui no nosso curso de Python. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Voltando aqui. Então, eu vou criar mais um bloco aqui para a gente calcular o resultado da divisão, que a gente já sabe que vai ser 1,5, né? Resultado da divisão. Quando eu quero essa divisão completa, divisão simples, é só pôr o sinal da barra. Então, esse é o operador da divisão direta, né, que dá o resultado da divisão. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de divisal, recebe 3/2. Vou mandar bala aqui num print do divisal. E vou rodar o código. O que nós temos? O que nós temos? Que temos? Ali, 1,5. Moleza, né? E agora, se eu quiser a parte inteira da divisão, também tem um operador só para isso. Então, hashtag parte inteira da divisão é o operador com 2 barras, barra, barra. Então, vou chamar isso aqui de div20. Div20, de divisão inteira. Recebe 3/2, e ele vai retornar só aquele número 1, que é a parte inteira da divisão. O resultado é 1,5, mas a parte inteira é 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente mandar a bola no print. Print de 20. Opa, esse print está escrito errado. Vamos acertar. Agora sim, ali a parte inteira da divisão é 1. E agora, ainda falando sobre divisão, está faltando o quê? O resto da divisão. Resto da divisão. O operador de resto de divisão em Python é o operador de porcentagem. Porcentagem é o resto de divisão. Então, a gente vai fazer o resto. Vou criar uma variável aqui que eu chamo de resto, recebe 3, porcentagem, 2. Print resto, que no nosso caso também é 1, né? A gente viu lá na lousinha. Roda o código, deu 1. Agora eu vou para potenciação, que é um número elevado a outro. Potenciação, um número elevado a outro. O sinal para potenciação em Python não é igual ao do Excel, né? Até que tudo é muito parecido com o Excel. Mas em Python é diferente. Por exemplo, no Excel, quando você quer elevar, você usa o acento circunflexo, o chapéuzinho. Aqui não, você põe 2 asteriscos. Então, 2 asteriscos seguidos eleva. Um asterisco sozinho multiplica. Não se esqueçam disso. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável pot de potenciação que recebe 3 asterisco, asterisco 2. O 3 é a base e o 2 é o expoente. Então, eu estou elevando o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que tem que dar 9. Então, vamos ver aqui se dá mesmo. Print, entre parênteses, pot de potenciação. Puf, deu 9. Olha que lindo, hein? Que beleza. E agora, por último, vamos trabalhar a radiciação. Em Python, a gente não tem um operador direto para radiciação, mas tem um macete que a gente pode usar aqui, que é simplesmente uma propriedade da potenciação, que eu vou voltar para a luzinha agora, para a gente relembrar a nossa 7ª série. Então, descompartilha essa tela.
Vamos compartilhar outra tela, another tela. Então, bora lá. Essa outra tela luzinha, plalalá, plalalá, plalalá. Tá aqui, ó. Então, por exemplo, o que que é isso aqui? A gente sabe, né? Isso aqui é a raiz quadrada de 25. É um número que é elevado a ele mesmo. Aliás, o número que é multiplicado por ele mesmo dá 25. A gente sabe que isso vai dar 5. E esse outro aqui? Raiz cúbica, porque tem um 3 aqui fora, de 27. Um número que é multiplicado por ele e depois por ele mesmo de novo dá 27, é o 3. Porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 de novo, que é ele mesmo, dá 27. Então, esse é 5 e esse é 3. Agora, a gente pode escrever isso aqui de um outro jeito. Por quê? Porque na matemática a gente aprende que a raiz enésima de um número qualquer a elevado ao expoente m é igual a esse número a elevado a uma fração que vai ser m sobre n. Então, por exemplo, a raiz quadrada de a é a mesma coisa que a elevado a 1, porque aqui é como se tivesse 1, e aqui 2, a elevado a meio. Ou seja, a raiz quadrada de um número é a mesma coisa que esse número elevado a meio. Já a raiz cúbica de a é o quê? É o a elevado a 1 sobre 3. Raiz quártupla, o número elevado a 1 quarto. E aí vai. E aí fica fácil, né? Então, desse jeito, a gente consegue resolver radiciação. Voltando para a nossa tela pythônica, como fica nosso caso, então, de radiciação? Eu vou colocar aqui essas duas que a gente fez, né? A gente fez uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. A raiz quadrada, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de raiz Q. Raiz, underline Q, de quadrado. É igual ao 25, que é o número que eu quero tirar da raiz, elevado, dois asteriscos, a meio. Então, entre parênteses, 1 sobre 2, que é o meio. E vou fazer o print raiz, underline, Q. Quanto deu? 5. Aí, ó, mesma coisa. Agora vamos fazer o raiz cúbica, que é esse número elevado a 1/3. Então, eu vou chamar de raiz, underline, cúbica, e aí recebe o 27, que é o número que eu quero tirar da raiz cúbica, elevado, dois asteriscos, a entre parênteses, 1 sobre 3, divisão de 1 por 3. E vou fazer um print da raiz cúbica. Print raiz, underline, cúbica. Puf, ali, é 3. Beleza? Belezinha, né? Agora, o que que a gente vai ver? A gente vai ver o usuário interagindo com o programa. Como fazer o usuário interagir com o programa? E a forma que a gente mais usa nativa de Python é a função input. Então, olha que legal. Eu posso simplesmente digitar input, abre parênteses e roda. O que que ele vai fazer quando eu rodo? Ele vai criar uma caixinha para o usuário digitar alguma coisa. Enquanto o usuário não digitar alguma coisa, essa caixinha não vai sair daqui, não vai parar de rodar. Eu põe qualquer coisa. Puf, dei enter, ele exibiu. Só que desse jeito eu não estou guardando o que o usuário digitou numa variável. Então o que que eu faço? Eu vou criar uma variável. Uma variável que vai receber o nome. Então, nome recebe input. E aí eu rodo, essa caixinha está lá. E agora eu ponho meu nome, por exemplo. Douglas. Isso está guardado na variável nome. Se eu pedir print nome, ele vai fazer isso aí. Eu vou colocar Douglas
Enter, e ele vai tentar. Só que quando eu rodo esse programa, ele não mostra nada. Isso aqui para o usuário não é legal. Quero dizer o que o usuário tem que fazer. Então eu vou colocar um texto do lado dessa caixinha. E como que eu coloco um texto do lado dessa caixinha? Dentro da função input, eu ponho, entre aspas, um texto explicativo, que é o texto que eu quero que apareça quando ele executar o código. Então, entre aspas, informe seu nome, seu primeiro nome, por exemplo, seu primeiro nome. Aí eu ponho 2 pontos para dar uma diferenciada e um espacinho para não ficar grudado na caixa. Rodo, olha só, informe seu primeiro nome. Agora eu dou para o usuário uma informação melhor do que ele vai fazer. Imagina que eu estou fazendo isso para colocar no totem de uma lanchonete, né? Eu vou colocar numa lanchonete um monitor com uma tela sensível ao toque, que o usuário aperta botões, e por trás dos botões tem um código como esse. Então, na hora que ele aperta um botão, tem que aparecer uma informação. É assim que as coisas acontecem, né? Nos programas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu vou colocar aqui Douglas, e aí o nome Douglas está guardado na variável nome. Daqui para frente, se eu puser outros blocos de código e chamar nome, né, se eu fizer um print nome, o que, que vai acontecer? Vai aparecer aqui o meu nome Douglas, né? Beleza, por enquanto, né? Então, legal. O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver como isso ficou, né? Então, olha que bacana, eu vou pôr outras variáveis aqui. Ao invés de printar, eu vou pôr mais uma. Eu vou pedir para receber o nome, o peso. Então, eu vou pôr lá input. Eu vou pôr um texto. Vou colocar assim: informe seu peso em quilos. Pontos espalhos. E vou pedir a altura. A altura recebe do usuário, então, o input. O quê? Informe sua altura em metros. Informe sua altura em metros. Os pontos passam. Quando eu rodo isso aqui, ele vai pedir todos. Vou pôr Douglas, meu nome. Meu peso, 86 quilos. Enter. Minha altura, 1 ponto, separador de decimal, 85. Enter. Agora, se eu fizer print nome, aparece Douglas. Se eu colocar uma vírgula, print nome, peso e altura, ele imprime tudo junto. Nome, peso e altura. É uma bagunça, mas ele imprime. Então, eu não gosto de imprimir tudo junto. Vou pôr separado. Depois a gente vai ver como formata esses prints. Então, print, peso e outro print, altura. E ele vai imprimir um em cada linha. Olha que bonitinho. Douglas, 86 e 1,85. Agora, olha que interessante. Quando a gente tem peso e altura, peso em quilos e altura em metros, a gente consegue calcular um indicador muito conhecido, muito famoso, chamado IMC, que é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Isso é IMC. Então, eu vou calcular o IMC aqui, ó. É uma variável. IMC recebe peso dividido por altura elevado ao quadrado. Legal. Se eu fizer isso aqui, vai dar erro. Ó. Deu um erro, porque essa operação não é suportada, de potência ou de qualquer coisa, com string. Mas por que string? Eu tenho o peso como número e a altura como número. Vamos verificar se estão como número? Vou criar 2 bloquinhos de código aqui. Vou fazer um type peso e vou fazer um type altura. Type altura. Vou rodar isso aqui. Nossa, peso não está como número, está como string. E altura também não está como número, está como string. Então eu preciso fazer o cast. E por que eu preciso fazer o cast se o usuário digitou número? Uma coisa muito importante.
sempre que usamos a função input, por padrão, qualquer coisa que o usuário digitar vai ser uma string, vai ser um texto. Então, se o usuário digitar número, vai ser texto, letras vai ser texto, caracteres especiais vai ser texto, número decimal vai ser texto, tudo vai ser texto. Então, nome, eu não quero transformar em número, mas peso e altura eu preciso que vire número. Então, eu faço cast. E é fácil fazer o cast. Eu vou transformar peso e altura, os dois em float. Porque, de repente, o usuário quer colocar número quebrado para os dois. Vou escrever float, vou abrir um parênteses antes do input e vou fechar outro parênteses depois do último parênteses. Float, não float. E a mesma coisa para esse. Float. Abre um parênteses aqui e fecha outro lá. Então, desse jeito, quando o input acontecer, o input vai receber texto. Só que esse texto vai olhar para a variável e a variável vai dizer para ele, vire float, vire float. É o cast. Lembra do cast que a gente fez? Então, vou executar. Douglas é o meu nome. Meu peso, 86 quilos. Enter. Minha altura, 1,85. Enter. Rodou. Agora vamos rodar esses prints. Douglas, 86 e 85. E o type? Type peso, float. Type altura, float. Então, se eu fizer essa conta do IMC, deu certo. Agora ele não deu erro, por quê? Porque eu tenho um número aqui. Se eu tenho um número, ele faz a conta. Então, para fazer conta, eu preciso que a variável tenha dentro dela um número. E para exibir o IMC? Print IMC. Roda o código 25.12, meu IMC. Está um pouquinho acima de 25. Acima de 25 é sobrepeso. Estou com sobrepeso. Beleza? Muito bom. Vamos para o item 4 agora, então. O item 4 tem os prints formatados, né? Então, olha só que legal. Eu vou pegar um texto agora e vou colocar dentro do código explicativo. Ó. Então, vou abrir aspas triplas, aspas triplas. Lembra que eu falei que dá para fazer comentário curto dentro de um bloco de código colocando hashtag? Dá. E comentário longo, se eu quiser escrever bastante coisa, aí eu tenho que fazer entre aspas triplas. Aspas simples, uma, duas, três vezes. Aspas simples, uma, duas, três vezes e escrevo no meio. Aí eu posso pular linha. Eu faço isso aqui, pulo linha, faço aqui, pulo linha. Com hashtag eu não consigo isso. E ele não vai tentar rodar como código, ele continua sendo comentário. Então, eu vou fazer um comentário longo aqui, onde eu vou colocar nesse comentário longo uma situação. Imagine que você deseja exibir para o usuário o nome informado, ele informou, né? Vírgula. Seu peso em quilos, seu peso em quilos, sua altura em metros, né? Sua altura em metros e seu IMC. Tudo no mesmo print e na mesma linha. Tudo no mesmo print e na mesma linha. Beleza. Então vamos fazer isso aqui de um jeito. Print. Tá tudo guardado em variável, não tá? Então, nome, vírgula, peso, vírgula, altura, vírgula, IMC. E roda. Ele fez Douglas, 86 quilos, 1,85 m e IMC 25, 12, blá, 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 blá. Tá bonito? Não. Tá funcional? Também não. Eu sei que é isso, mas o usuário dá um print, olha isso aqui, ele não sabe nem o que é isso, vai pensar que é um código, uma chave de ativação do Windows, um código secreto para sei lá o quê, uma senha de banco, então não tá funcional.
Para isso, então, a gente pode usar uma coisa chamada F-strings, que é um jeito de formatar o print com texto e variável dentro dele. Então, F-strings, formatação de strings, formatação de textos. Vou fazer na linha de baixo, a mesma coisa. Print, abre parênteses, só que agora eu ponho a letra F e abro aspas. E dentro das aspas eu posso combinar um texto e, além do texto, o resultado de uma variável. Então, vamos supor que isso seja um paciente de uma nutricionista. Então, vou colocar assim, ó, o paciente. Isso aqui é um texto livre, não está em variável nenhuma, eu quero que apareça todas as vezes. Só que agora eu quero que apareça o nome do paciente, e o nome do paciente é variável. Então, eu ponho entre chaves e não colchetes, e aí eu ponho a variável, nome. Então, o paciente, determinado nome que vai aparecer, aí a gente coloca, depois o que ele quer? O peso, né? Então, fora das chaves, a gente põe mais textos, tem aí entre chaves peso, é o peso dele, e aí fora das chaves kg, que são quilos, vírgula, altura, então aqui a gente põe entre chaves a altura, que é uma variável, em m, é metros, e seu IMC é, dois pontos, aí entre chaves, a variável IMC. Aí eu rodo. Olha como melhorou. O paciente, daí onde está nome, ele pega o nome, quem está dentro da variável nome, que é Douglas, tem 86 quilos, 1,85 m, 1,85 metros, né? Vou pôr só metros só. 85 metros, e seu IMC é tal. Dá para melhorar? Dá. Dá para arredondar esse IMC, que está muito grande. Então, olha que legal. Aqui na variável IMC, dentro das chaves, eu ponho dois pontos, que daí eu vou formatar o número que está aqui. Ponho ponto, porque eu vou formatar casas decimais, e ponho o número de casas decimais que eu quero. Por exemplo, duas. Duas. Como é float? 2F. E aí eu rodo, e olha o que ele faz. Ficou filé. Então, vamos usar e abusar das F-strings, que vão servir para a gente fazer uma pancada de coisas. Certo? Beleza? Então agora a gente vai para o quinto e último tópico de hoje, que são as estruturas condicionais. E aí eu vou copiar e colar aqui um caso, que é um texto. Então, olha que legal. Imagine que você deseja criar um programa que recebe do usuário seu nome, peso em quilos, sua altura em metros, calcula seu IMC e exibe os resultados com texto adicional. Você tem sobrepeso, caso o IMC seja maior que 25. Ou, caso contrário, exibe o texto adicional, você não tem sobrepeso. Então, o que que acontece? A gente tem agora isso aqui, ó. Essas mesmas variáveis, para você Ctrl V, para o programa rodar, precisa receber isso do usuário. Precisa calcular o IMC, isso aqui precisa ser calculado. Então, ele recebe essas três, calcula o IMC, e precisa exibir os prints. Aqui, por exemplo, o print é esse, vai exibir tudo. Calcula o IMC, resultado sensacional. Então, o paciente tal tem tantos quilos, tanta altura, seu IMC é tal, e está em sobrepeso. Sobrepeso é junto. Mas isso só vai acontecer se o IMC for maior que 25. Se ele não for maior que 25, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que imprimir que o paciente não está em sobrepeso. Enter. E não está em sobrepeso.
Se eu rodar isso aqui, ele vai exibir os dois, porque não tem condição nenhuma. Olha só, vou por Douglas. Enter. Peso em quilos, 86. Enter. Altura em metros, 1,85. Enter. E ele exibiu os dois. Paciente Douglas tem esse mesmo peso, mesma altura e mesmo IMC, e está e não está em sobrepeso. Então tem um erro lógico aqui. Para controlar esse tipo de erro lógico, a gente usa a declaração do tipo if. Então, o que eu vou fazer? If, em inglês, quer dizer se. Se IMC, que é a minha variável, for maior do que 25, eu quero um print. Se não, eu quero outro. Então, se IMC maior do que 25, dois pontos. Faça alguma coisa. Aí eu dou um Enter, a linha de baixo fica recuada. Então, sempre que eu faço o if, tudo que eu quero executar, caso aquilo aconteça, tem que ter esse recuo. Esse recuo em Python, ele significa indentação. E ele não é um espaço, ele é um tab. Ele precisa estar um tab para dentro. Então, se ele estiver na mesma linha, ele não vai funcionar. Tem que ser um tab. Aí, com o tab para dentro, eu coloco o print que eu quero. Qual que é o print que eu quero? O primeiro ou o segundo? Se for maior 25, é sobrepeso. Então, é o primeiro. Então, eu vou colocar aqui. Enter, Ctrl V. Mas e se ele não tiver? Se não for maior que 25? Se não for maior que 25, é menor. E aí, o que que acontece? É menor ou igual, né? Então, aí, o que que acontece? Aí ele tem que dizer que não é sobrepeso. Então, a condição para o contrário, caso não seja, é o else. Eu escrevo else, dois pontos e enter. Também vai ficar indentado. E aí eu vou copiar, Ctrl X, né? Vou dar o tab, tem que estar indentado, e beleza. Então, eu vou por duas situações diferentes. Uma que dá sobrepeso e outra que não. A primeira dá sobrepeso. Com 86 eu estou com um pouquinho. Então, vamos testar. Nome, Douglas. Enter. Peso em quilos, 86. Enter. Altura em metros, 1,85. Enter. Olha só. Ah, eu não coloquei arredondado. Vou colocar dois pontos, ponto 2F, lá dentro do IMC. Dois pontos, ponto 2F, lá dentro do IMC. De novo, então. Douglas. Enter. Seu peso em quilos, 86. Enter. Sua altura em metros, 1,85. Tá lá, estou em sobrepeso. Agora vamos supor que eu emagreci, que eu fui para 80 quilos. Será que eu continuaria com sobrepeso? Vamos testar. Douglas. Enter. Meu peso, 80 quilos. Minha altura não mudou, 1,85. Enter. Olha só, meu IMC baixou para 23,37, portanto, menor que 25, então não vai fazer esse print, porque não atendeu a condição de maior que 25. Ele pula para o de baixo, e o de baixo diz que não está em sobrepeso. Programa joinha, funcionou. Só que agora eu vou colocar uma condição a mais. Olha que legal que isso vai ficar. Mais uma condição. Então, qual que é a condição? Imagine agora que o programa, além dos dois prints anteriores, ou seja, está com sobrepeso se for maior que 25, ou não está com sobrepeso se for 25 ou menos, além desses dois, ele coloque mais um print possível, um terceiro print possível. Caso o IMC seja maior que 40, o texto adicional deverá ser obesidade mórbida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar três condições. E aí meu programa vai ficar assim, ó. Você, Ctrl V. Se ou if IMC maior do que 40 é o quê? Obesidade mórbida. Então, um print com tudo e o texto adicional obesidade mórbida. Se não for maior que 40, eu tenho mais dois casos. Que ele pode ser maior que 25 ou que ele pode ser menor que 25. Então, quando eu tenho mais dois casos, o caso do meio tem que ser elif. Então, é um else if, elif, IMC maior do que 25,
print tudo isso, está em sobrepeso. Não é obesidade mórbida, porque não caiu no maior que 40. Mas também não deixa de ter sobrepeso, porque é maior que 25, então ele cai nesse aqui. Agora, se ele olha o IMC, vê que não está maior que 40, não está maior que 25, só pode estar menor ou igual. Ele diz que não é sobrepeso. Então, vamos colocar todas essas variáveis aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V, rodar, e vamos pôr bem gordão primeiro, para dar obesidade mórbida. Douglas, Enter. 200 quilos, Enter. Altura, 1,85, Enter. O IMC deu 58. 58 bate na primeira condição. If IMC maior que 40, print com obesidade mórbida. 58 é maior que 40, deu obesidade mórbida. Agora eu vou dar um menor que 40. Então, vou falar Douglas, Enter. Peso em quilos, 86, Enter. Altura em metros, 1,85. Olha só, deu 25,13, que é meu IMC atual. 25,13 é menor do que 40, então não pega o primeiro print. Aí ele tenta o segundo. 25,13 é maior que 25? É. Então ele pega esse segundo print. Legal. Agora eu vou dar um menor que 25, para ver se ele vai pegar o terceiro. Douglas, Enter. Peso em quilos, 80. Altura em metros, 1,85. Enter. O paciente Douglas tem 80 quilos, 1,85 m, IMC 23,37. Ou seja, ele não é maior que 40, não é maior que 25. Só pode cair no else, que não está em sobrepeso. Moleza, né, pessoal? Agora eu vou colocar o exercício que vocês precisam fazer para entregar. Esse exercício todo mundo precisa entregar no Classroom. Eu vou explicar. Primeiro eu vou pôr aqui o exercício. Ctrl C. Isso. Exercício para entregar no Classroom até dia 21/3, às 23h59. Qual é o exercício? Ctrl C, Ctrl V. Você precisa criar um programa que receba do usuário 2 notas, de 0 a 10, calcule a média e exiba essa média com a mensagem adicional: aprovado, se a nota for maior ou igual a 6. Recuperação, se a média for menor que 6, mas igual ou maior a 4. E caso seja menor que 4, reprovado. Muito parecido com isso, 3 condições. Montem o programinha, e aí depois que montar o programinha, vocês vão fazer o seguinte: tem como compartilhar isso comigo. Então, vocês vão compartilhar no Classroom isso comigo. Como a gente faz isso aqui? Vou explicar. Prestem atenção. Primeiro, vocês vão pegar esse Colab de vocês, esse arquivo, e vocês vêm nesse botão do canto superior direito de compartilhar. Clica ali. Aí, depois que vocês fizeram isso, aonde está restrito, tem que fazer isso. Tem que tirar o restrito, clica no restrito e põe qualquer pessoa com o link. Aí vem copiar o link, e aí vocês vêm aqui no Classroom, aonde está entrega, projeto semana 1. Vocês vão em ver instruções, e aqui vai aparecer, no meu não aparece porque eu sou professor, mas aqui vai aparecer um botãozinho para entregar trabalho. Daí você clica ali, coloca o link e aperta o botão entregar. E aí vai aparecer para mim o trabalho de quem já entregou. Até sexta-feira, dia 21, às 23h59. Se tiver dificuldade, coloquem para mim as dificuldades aqui no mural. Vocês vêm aqui no mural e colocam: não estou conseguindo, balali, balalá, balalá, balalá. Daí eu tento ajudar. Tá bom? Só vai ter a presença validada quem fizer isso. E, novamente, pessoal,
façam, mesmo quem não assistiu a aula, assistam, porque vocês estão pegando as vagas de quem gostaria de estar aqui estudando. E vocês viram quanto foi difícil conseguir essa vaga. Então aproveitem, um curso desse é caro, vocês foram contemplados com a vaga, aproveitem, eu estou super motivado aqui para fazer o curso melhor possível para vocês, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito e façam as atividades então. Toda aula vai ter atividade, serão 10 aulas, essa é a primeira, depois faltarão 9. Atividade simples, né, pessoal? No começo da próxima aula, eu vou corrigir passo a passo essa atividade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, então, valeu e até a próxima semana. Valeu, pessoal! Até a próxima semana, não, até o dia 22, a próxima aula. Valeu!